Bem-vindos! Hoje, vamos explorar uma das parábolas mais impactantes contadas por Jesus Cristo, a parábola do fariseu e o publicano. Essa história traz uma mensagem profunda sobre humildade, justiça e o relacionamento com Deus. Vamos viajar no tempo e compreender a importância desse ensinamento para os desafios contemporâneos. Na época em que Jesus caminhava entre as pessoas, o orgulho e a hipocrisia eram comuns. Muitos religiosos da época, como os fariseus, ostentavam sua religiosidade com orgulho e desprezo pelos outros. Foi nesse contexto que Jesus contou a parábola do fariseu e o publicano. Essa parábola tem como objetivo ensinar sobre a importância da humildade e da justiça diante de Deus. Ela nos convida a refletir sobre como devemos nos posicionar diante dos outros e de Deus, reconhecendo nossa condição e buscando um relacionamento sincero com Ele. Diante desse ensinamento, convidamos você a refletir sobre como podemos aplicar os ensinamentos dessa parábola em nossas vidas. Como podemos cultivar a humildade, a justiça e o respeito ao próximo? Vamos mergulhar na história do fariseu e do publicano e descobrir lições valiosas para os dias de hoje. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com a parábola do fariseu e o publicano. Vamos juntos explorar os ensinamentos de Jesus e descobrir como podemos transformar nossas atitudes em busca de um relacionamento verdadeiro com Deus. Na parábola do fariseu e o publicano, Jesus conta a história de dois homens que foram ao templo para orar. Cada um deles tinha uma atitude e uma postura completamente diferentes diante de Deus. O fariseu era conhecido por sua religiosidade e zelo pelas tradições. Ele se colocava em uma posição de superioridade, exaltando suas boas obras e desprezando os outros. Em sua oração, ele se vangloriava diante de Deus, como se merecesse mais reconhecimento e bênçãos do que os demais. Por outro lado, o publicano era um cobrador de impostos, uma figura desvalorizada na sociedade da época. Ele reconhecia sua própria condição pecadora e se aproximava de Deus com humildade, pedindo perdão e misericórdia. Ao final da parábola, Jesus enfatiza que foi o publicano, e não o fariseu, quem foi justificado diante de Deus. Ele nos ensina que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. Essa história nos faz refletir sobre como nos apresentamos diante de Deus e dos outros. Será que nos orgulhamos de nossas boas obras e nos sentimos superiores aos demais? Ou reconhecemos nossas limitações e buscamos uma postura de humildade e justiça? Em um mundo que muitas vezes valoriza a aparência e o status, a parábola do fariseu e o publicano nos convida a refletir sobre a importância de cultivar a humildade e buscar a justiça diante de Deus e dos nossos semelhantes. É através dessa postura que encontramos a verdadeira reconciliação e a proximidade com o divino. Diante desses ensinamentos, desafiamos você a avaliar suas próprias atitudes. Será que temos sido como o fariseu, buscando reconhecimento e nos exaltando, ou como o publicano, reconhecendo nossa necessidade de perdão e buscando a justiça de Deus? Convidamos você a se inspirar na história do fariseu e do publicano e a buscar a humildade e a justiça em suas ações diárias. Vamos juntos aprender com Jesus e transformar nossa maneira de nos relacionar com Deus e com o próximo. Na parábola do administrador infiel, Jesus nos apresenta uma história intrigante e cheia de ensinamentos. Ela nos convida a refletir sobre a importância de sermos bons administradores dos recursos que nos são confiados. Nessa parábola, Jesus contextualiza a história em um ambiente em que a gestão dos bens e recursos era uma prática comum. Ele utiliza essa narrativa para transmitir uma mensagem relevante para todos nós. Em meio a uma sociedade marcada pela busca de riquezas e pelo consumismo desenfreado, Jesus nos chama à reflexão sobre a maneira como administramos os recursos materiais que recebemos. Ele nos convida a sermos bons administradores, cuidando de forma sábia e responsável dos bens que estão em nossas mãos. Essa mensagem é igualmente relevante nos dias de hoje. Na história da parábola,
encontramos um administrador que age de forma negligente e infiel na administração dos bens do seu senhor. Esse personagem não demonstra responsabilidade na sua função e acaba colocando em risco sua posição. Ao ser confrontado com a possibilidade de perder seu emprego, o administrador infiel toma ações surpreendentes para garantir seu futuro. Embora suas ações sejam questionáveis do ponto de vista ético, Jesus destaca a sagacidade e habilidade do administrador em se preparar para o futuro. A mensagem central dessa parábola vai além das ações do administrador. Jesus nos ensina a importância de sermos responsáveis e sábios na administração dos recursos materiais que nos são confiados. Essa mensagem ressoa em nossa sociedade atual, onde somos constantemente bombardeados com apelos ao consumismo e ao desperdício. É fácil cair na armadilha do consumismo desenfreado e negligenciar a responsabilidade que temos como administradores dos recursos que possuímos. No entanto, Jesus nos chama a adotar uma postura consciente e responsável na administração dos nossos bens. Ele nos incentiva a utilizar os recursos de forma inteligente, generosa e com visão para o futuro. Convidamos você a refletir sobre suas próprias práticas de consumo. Será que estamos sendo bons administradores? Estamos utilizando os recursos de forma consciente e responsável? Ao aplicarmos os ensinamentos da parábola do administrador infiel, podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais equilibrada, onde o consumo consciente e a generosidade são valorizados. Vamos, juntos, buscar a sabedoria e a responsabilidade na administração dos recursos que nos são confiados, seguindo o exemplo deixado por Jesus nessa parábola. A parábola do servo implacável nos traz uma poderosa mensagem sobre o perdão incondicional. É uma história que nos convida a refletir sobre a importância de perdoarmos assim como fomos perdoados por Deus. No contexto em que Jesus contou essa parábola, o perdão era um desafio constante. As pessoas viviam sob um sistema de justiça implacável, onde a vingança e a retaliação eram comuns. No entanto, Jesus trouxe uma nova perspectiva, ensinando a importância do perdão e da reconciliação. Ele nos convida a refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas. Na história da parábola, encontramos um servo que recebeu o perdão de uma grande dívida por parte do seu senhor. No entanto, esse mesmo servo demonstra uma atitude implacável ao se recusar a perdoar a pequena dívida de um colega que lhe devia. A reação do senhor do servo implacável diante dessa falta de perdão é contundente. Ele retira o perdão concedido e cobra toda a dívida que havia sido perdoada. A mensagem central dessa parábola é clara: devemos perdoar os outros assim como fomos perdoados por Deus. Nos dias de hoje, enfrentamos diversos desafios em relação ao perdão. Conflitos pessoais, mágoas e ressentimentos podem nos afastar da compaixão e da misericórdia. No entanto, a mensagem da parábola do servo implacável continua relevante. Ela nos convida a deixar de lado a amargura e os ressentimentos, buscando o perdão e a reconciliação. Convidamos você a refletir sobre suas próprias atitudes em relação ao perdão. Será que estamos dispostos a perdoar assim como fomos perdoados? Será que estamos dispostos a buscar uma vida marcada pela compaixão, misericórdia e reconciliação? Vamos juntos construir um mundo onde o perdão seja uma prática constante, onde as feridas sejam curadas e as relações sejam restauradas. Agradecemos por assistir a este vídeo e esperamos que as parábolas de Jesus Cristo possam inspirar e guiar seus passos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos relacionados. Deixe seus comentários e compartilhe suas experiências relacionadas às parábolas de Jesus Cristo. Sua participação é fundamental para enriquecer nossa comunidade. Agradecemos por sua atenção e desejamos a você uma jornada de aprendizado, crescimento espiritual e transformação. Até o próximo vídeo.